Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem? Como passaram a semana? Nós estamos aí entrando, né? Agora nesse momento, tá meio friozinho, mas vamos aproveitar e nos divertir bastante para ver se esquenta, né? Essa semana, nossa semana de número 3, o nosso PET, segundo médio de Educação Física do terceiro ano, nós iremos apresentar a unidade temática de esportes. Nós trabalhamos com dança, trabalhamos com brincadeiras e jogos e agora vamos trabalhar com esporte. O objeto de conhecimento é esporte de campo e taco, tais como tacobol, beisebol, cricket, golfe, entre outros. E esportes de invasão, tais como basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol e polo aquático, entre outros, tá bom? Para o nosso tema dessa semana, nós vamos trabalhar com esporte e jogo. O esporte no Brasil é praticado em muitas modalidades e é organizado por confederações nacionais de esporte, sendo a principal o Comitê Olímpico Brasileiro. Seja individual, seja em equipe, os esportes estão entre as principais atividades praticadas pelo homem. Na nossa apresentação a gente tem o que são esportes? O que vocês imaginam que são esportes? Esportes são atividades sistematizadas, realizadas com fins competitivos e que possuem regras pré-definidas por instituições reguladoras. A maioria dos esportes estão relacionados à atividade física, como futebol, corrida e basquete, mas há algumas exceções, como o xadrez, que também é considerado um esporte. Você sabia disso? Então a gente já sabe aqui que esportes são todas aquelas atividades, né, sistematizadas, ou seja, organizadas de forma com que as suas regras já sejam pré-definidas e não podem ser mudadas durante a competição, tá bom? Qual que é a origem do esporte? O que vocês imaginam de onde se originou o esporte? As primeiras manifestações esportivas aconteceram na Grécia Antiga. E aí, para a gente diferenciar, nós temos aqui o que são jogos, para a gente entender qual que é a diferença de esportes e qual que é a diferença de jogos. Você sabe qual é essa diferença? Então vamos aprender. Jogos são atividades físicas ou não realizadas como forma de entretenimento. Suas regras podem ser criadas e modificadas pelos próprios jogadores e podem existir competições, mas essas não são sistematizadas, elas não são organizadas. Os jogos não são necessariamente ligados à atividade física, podendo envolver apenas estratégias de raciocínio, como jogos de carta ou jogos de tabuleiro. Porém, alguns esportes podem ser considerados jogos, quando realizados para fins lúdicos e de forma amadora, como o futebol de rua ou a pelada. Então, aqui nós já aprendemos que a grande diferença entre os esportes e os jogos são que os esportes são organizados e suas regras são pré-definidas e os jogos não são sistematizados e sem essa sistematização elas não têm as regras pré-definidas, podendo ser mudadas de acordo com as pessoas que estiverem brincando no momento. As regras dos jogos e esportes. Uma das principais diferenças entre os jogos e esportes está nas regras. Na prática de jogos, as regras são flexíveis e geralmente são criadas ou modificadas pelos próprios jogadores. Já o esporte tem um caráter mais profissional e as regras são criadas por instituições regulamentadas de cada modalidade, como as federações, ligas, comitês olímpicos ou confederações. Por exemplo, para o futebol no Brasil, temos a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Qual a diferença entre jogo e esporte? Então aqui nós vamos ter um quadro aqui na nossa página 114, que está aqui mostrando aqui no nosso mural, que está explicando para a gente qual que é a diferença de jogo e esporte de uma forma mais simples. Então o que é? Então a gente tem aqui jogo. É uma atividade espontânea e de regras flexíveis caracterizadas pela não profissionalização. E o que é esporte? É uma atividade física institucionalizada e está sujeita a regras pré-definidas. É caracterizada pela competitividade e pela busca do alto rendimento. Então, enquanto isso, no jogo não vai haver necessariamente competitividade, no esporte vai haver competitividade, sim. Qual que é o fim para o jogo? Entretenimento. Então, na verdade, o jogo tem como fim a diversão. E qual que é o fim para o esporte? A competição e a profissionalização. Em relação às regras, no jogo, as regras são flexíveis e livremente estabelecidas ou modificadas pelos participantes. Já no esporte, as regras são pré-estabelecidas para cada modalidade esportiva por suas instituições regulamentadoras. Em questão de premiação, no jogo não existe premiação e no esporte costuma existir premiação para os vencedores, como medalhas, troféus ou dinheiro. Na questão do traje, no jogo não exige premiação, não requer uniforme, né?
E no esporte, os atletas vestem uniformes adequados. Então a gente já sabe que para jogar, qualquer roupa que vocês estiverem vestindo, dá certo de vocês poderem realizar os jogos. Já na questão do esporte, há necessidade de estar com a vestimenta adequada, definida para cada esporte que vocês forem realizar. Por exemplo, no futsal ou no futebol de campo, há a exigência da chuteira. Então, se não tiver com a chuteira, não tem como brincar, né? Já no jogo já não tem essa exigência. Em relação às competições, no jogo não tem, ou são assistemáticas. Já no esporte são sistemáticas. Quem pratica? Os jogadores, né? O jogo, quem pratica são os jogadores. E quem pratica os esportes são os atletas. Quais são os exemplos de jogos? Nós temos como exemplo aqui jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de computador, dardo, futebol de rua, dominó. E os exemplos de esportes, a gente tem o futebol, vôlei, basquete, xadrez, judô, artes marciais e fisiculturismo. Indo agora para as nossas atividades, estão aqui apresentadas aqui no nosso mural, né? No nosso mural telão, na página 115. E a nossa primeira atividade, nós temos 2 imagens. E o que vocês vão fazer? Observe a gravura e escreva se é jogo ou esporte. Então, aqui na nossa primeira imagem, nós temos aqui o futebol de rua, conhecido como uma pelada. Então, tem várias crianças brincando de futebol, porém sem nenhuma regra já estabelecida, né, ou sistematizada. E temos aqui embaixo o outro, um jogo de xadrez. Então, vocês vão aqui analisar cada imagem dessa e colocar se a primeira imagem ela é esporte ou se é jogo e na segunda imagem também, se ela é esporte ou se ela é jogo, tá bom? Indo para a nossa segunda atividade, nós temos o seguinte: escreva no seu caderno os conceitos de esporte e jogo e faça um desenho do seu esporte e jogo preferido. Então, vocês vão lá no quadro que a gente acabou de ver, lá na página 114, e vão colocar aqui qual que é o significado de jogo e qual que é o significado de esporte. Pegou o significado de jogo? Escreveu. Colocou o significado de esporte? Escreveu. E aí, depois disso, vocês vão fazer um desenho do esporte que vocês têm como preferência e outro desenho do jogo preferido de vocês, tá bom? Então, depois de fazer isso tudo, vocês têm a atividade, então, finalizada. E a nossa terceira e última atividade é o boliche com os pés. O objetivo do jogo é que derrube os cones ou garrafas PET chutando a bola de futsal neles. E aí, no caso, essa bola pode ser uma bola de meia, pode ser adaptada para quem não tem a bola de futsal em casa, tá? Tem que ter uma área pré-determinada, limitando onde chutar a bola. Depois, enumere os cones ou as garrafas PET de 1 a 5. Quando chutar a bola e cair o cone ou garrafa PET com a numeração 3, você faz 3 pontos. Se cair o cone ou garrafa PET com a numeração 1 e depois 3, você faz 4 pontos. E assim sucessivamente. Então, vocês prontos para a diversão? Pronto para a diversão? Realizem as atividades, estarei esperando as fotinhos ou os vídeos de vocês. Encontro com vocês na nossa semana de número 4. Um beijo para todos e boa diversão.